Olá, Ibabe Online. Já parou para pensar que no mundo você tem transição? Essa é a pergunta, hein? Parafraseando Jesus, né, que fala que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas também no mundo a gente tem transição. E o título da mensagem de hoje é esse. Eu quero convidar você que gosta de anotar, pegar o caderninho. No mundo tereis transições. No mundo tereis transições. A gente está aqui na série de histórias que tocam a nossa história, e hoje eu quero aproveitar uma narrativa, um acontecimento, um fato, que para mim é um milagre, que está lá em Mateus 14, versos 24 ao 36. É um milagre. Talvez não um milagre físico, mas um milagre da lei da gravidade, porque Jesus anda por sobre o mar, né? É interessante, né, pessoal, que Jesus, ele contrariou, vamos dizer assim, contrariar ou passou por cima de três leis, né? A lei da biologia, porque ele nasce de uma virgem, então ele quebra a lei da biologia, ou melhor, não fica preso a ela. Que mais? A lei da química. Como é que ele passou por cima da lei da química? Alguém indica aí, ó, no chat, na lei da química. O que ele fez? Que ele não respeitou a lei da química. Vamos lá. Valendo R$ 1 milhão. Lembra do 1 milhão lá da aula do Água e Vinho, Reinaldo? Tô te devendo 1 milhão. Vou levar 1 milho quando for em Michigan. É isso aí. Ele suplantou a lei da química, transformou água em vinho. E a lei da física, da gravidade, andou por sobre o mar. Interessante, né? Lei da biologia, a lei da química e a lei da física. E tudo isso que Jesus fez tinha um propósito, né? Jesus nunca fez nada para provar um tostão da sua voz, né? Do tipo, vou ver como sou poderoso, vou transformar água em vinho. Não, transformou para servir. Vou mostrar como sou poderoso. Vou aqui andar por sobre o mar. Nós vamos ver hoje aqui o porquê ele andou por sobre o mar. Então, esse nosso Deus que não se prende à lei da biologia, à lei da física, à lei da química, nem à morte, ele é maravilhoso. E não há limite para a gente passar pelas transições da vida. Amém? Então, nós vamos ler hoje Mateus, capítulo 14, a partir do verso 32 até o verso 36. No mundo tereis transições. Senhor, conduza-nos, Pai, nesta hora, para que essa palavra, esse estudo, gere em nós vida. Que ao término deste encontro a gente possa estar mais parecidos com o Senhor. A gente sempre ora pedindo isso, porque esse é o nosso propósito, Pai. Ajude-nos a compreender aquilo que o Senhor tem para nos comunicar e nos ajude a viver, a encarnar esse verbo, essa mensagem, para ela tornar-se vida na nossa vida para o bem de todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 14, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Verso 24. Mas o barco já estava a considerável distância, lá no horizonte. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25. Alta madrugada, Jesus então dirigiu-se a eles
andando por sobre o mar. Que cena maravilhosa. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Olha que situação. Eu confesso que no lugar deles eu teria feito a mesma coisa, tá, pessoal? Se eu tô lá no Rio de Janeiro, na praia da Barra da Tijuca, né, Thalita? De repente eu vejo uma pessoa, alguma coisa andando por sobre o mar, eu vou gritar também. Mas olha que interessante. Imediatamente Jesus disse: coragem, não temas, sou eu. Não tenha medo. Verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram do outro lado, em Gedesaré. Verso 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, começaram a espalhar a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Louvado seja o Senhor. Nós lemos Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso 36. Amém? Esse texto ele é muito interessante. Eu quero hoje aqui com vocês trabalhar ele sob essa ótica de que no mundo nós temos transições. E antes de mais nada, a gente precisa situar, né, o que está acontecendo aqui. Jesus ele havia acabado, se você ler alguns capítulos atrás, de multiplicar pães e peixes, alimentar a multidão. Jesus tinha acabado de receber a notícia que seu primo, João Batista, tinha sido decapitado por Herodes e tendo a sua cabeça servida em um prato. Aí ele recebe essa notícia, fica triste, se retira, querendo ir para o alto do monte para orar, para ficar sós, para viver seu luto. Só que no meio do caminho a multidão o persegue e ele atende a multidão, ensina. E antes de despedir a multidão, faz aquele milagre maravilhoso da multiplicação de pães e peixes. Aí todo mundo come, fica saciado no corpo e na alma e na mente, e ele começa a despedir a multidão. É nesse contexto aqui. Por isso que o texto começa. Logo em seguida, ao despedir a multidão, o que ele pede? Vira para os discípulos, que eu imagino, né? Os discípulos extasiados com aquele milagre da multiplicação de pães e peixes. E não só com o milagre, mas também com tudo que eles colocaram no cesto. Virou ali um estoque de comida, de pão e peixe para muitos dias. Eles poderiam muito bem ficar ali na montanha, ó, de boa, tranquilaços. Só que Jesus fala, ó, pessoal, já deu, hein? Vamos virar a chave? E aí a Bíblia fala que ele insistiu com os discípulos. Entrem no barco e vão para o outro lado. Vão. Tipo assim, já deu, né? Se adiantem aí. Teve que insistir, porque a tendência ali era os discípulos ficarem curtindo aquele momento. Aqui, quando Jesus despede a multidão e pede para os discípulos entrarem em um barco para ir para o outro lado, isso aqui, gente, esse movimento, por mais simples que pareça, mas ele representa uma transição. É um movimento. Porque tem fases na nossa vida
que não necessariamente é uma crise, é uma travessia. E aqui Jesus convoca, insiste para com os seus discípulos para viver essa travessia. Eles estavam ali já, eu diria, saciados ou acostumados com o que aconteceu ali com a multiplicação de pães e peixes. Então Jesus fala: olha, por hoje já deu, hein? Entrem no barco e vão para outra margem, porque eu vou ficar aqui a sós. Eu vou subir no monte, porque, gente, desde o começo, tá? Jesus queria era isso. Ele queria ficar a sós para viver o luto dele com o pai por conta da morte de João Batista. Mas ele, momentaneamente, atende a multidão, sacia a multidão, despede a multidão, coloca os discípulos no barco e, ó, se adiantem, porque eu quero viver meu tempo a sós com o pai. Porque Jesus sabia da importância de ter solitude, de cultivar momentos em que ele não era escravo de uma performance serviçal, ainda que ele fosse o Deus que transforma, multiplica, sacia, mas ele precisava de um momento para ficar a sós. Eu acho isso lindo. Eu acho divino essa humanização de Jesus, porque ele nos ensina aqui um princípio muito lindo do autocuidado, de entender, já servi, já ajudei, agora eu preciso também ter meu momento a sós com o Pai. Amém? Então Jesus faz isso. E aqui ele começa também um cuidado para com os seus discípulos, porque ele aponta ali, ó, entra nesse barquinho e vão para uma outra margem. Jesus obrigou, ele insistiu, ele ordenou para que os discípulos entrassem no barco. Porque se fosse, talvez, deixar na conta da boa vontade dos discípulos, eles não iam decidir atravessar. Eles não iam decidir entrar no barco e ir para o outro lado. Eles foram enviados. E o que é transição? Transição é um movimento. É você sair de um ponto A e ir para um ponto B. Uma travessia. No caso aqui, é os discípulos entrarem no barco em uma margem e ir para outra margem. Ó, ponto A, ponto B. Aqui nesse movimento acontece a transição. Então, transição, elas são sempre derivadas, motivadas de movimentos. Se não há movimentação, não há transição. E no mundo, temos transições. Porque enquanto gira o mundo, a vida roda. Nele, em Jesus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Ele é caminho. Se é caminho, é movimento. Se é movimento, meu irmão, minha irmã, vai ter transição. É inevitável. O ponto é, não é se vai ter ou não transição, é o que acontece nas transições e como a gente precisa se comportar nelas para viver o processo. Amém? Então veja, eles entram no barco e aqui é muito lindo porque quem mandou, quem ordenou, sabe do fim desde o começo. Não era algo aleatório. Jesus não estava ali mandando a visita embora. Sabe quando você faz festa em casa, já dá 9 horas da noite, 10 horas da noite, o pessoal tá ali, aí tu começa a varrer o pé das pessoas, né, para a pessoa ir embora. Não, não era isso não. Jesus aqui, ele estava estimulando, comissionando, enviando seus discípulos para continuar o caminho. Porque, gente, depois de uma multiplicação de pães e peixes, de barriga cheia, tá saciado, a tendência é parar. A tendência é parar de olhar para o horizonte e se estagnar. Do tipo, para quem é bacalhau basta. Tá bom, já viveu o que tinha que viver. Então Jesus, ele estimula os seus discípulos a entrem no barco e vão para o outro lado, porque tem muita coisa para a gente viver. E não só a gente viver, tem muita gente precisando daquilo que a gente tem. Gente, a vida é esse movimento. E transição, ela
requer de nós essa obediência à palavra de Deus, no sentido de direção, no sentido de, por mais que talvez não faça sentido na hora de um ápice eu entrar no barco e ir para o outro lado, mas aqui eu tive sucesso. Multiplicou pães e peixes, a multidão se alimentou e possivelmente essa multidão ia voltar amanhã, ia ter mais pão e peixe para elas comerem, a gente podia ficar por aqui. Mas geralmente as transições são startadas no momento em que a gente alcança o ápice em alguma situação. É mais ou menos assim, já deu, já deu. Agora eu vou entrar no barco e vou para outra margem. E os movimentos de Jesus, eles são movimentos muito, eu diria, conectados a isso, né? Ele envia, aí o Deus que envia é o mesmo que fala, por exemplo, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Lembra Jesus quando antes de derramar o Espírito Santo, né, lá no Pentecostes, ele fala, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Ou seja, havia ali um ponto a ser cumprido. Fique até que do alto seja revestido. Uma vez que for revestido do poder, vão para todo mundo fazer discípulos de mim. Então, perceba aqui um processo na nossa vida. Todos nós, caminhando com Jesus, temos momentos em nossa vida em que ele fala: vá até que, e vá de novo. Vá, ficai, até que, e vai de novo. Entenderam? Vai, ficai, até que, e vai. Movimento, transição. Deus é Deus de transição. Deus, ele, em nossa vida, não é como você entra no teu quarto e acende a luz e a luz acende abruptamente. Não, é paulatino, tem processos. Não é uma coisa abrupta, porque no caminho desse processo, ele nos aperfeiçoa. Ele nos prepara para aquilo que ele já preparou para nós lá na frente. Porque o Deus que mandou os discípulos entrar no barco, ele sabia para onde esse vento ia soprar. Ele sabia, porque Deus é Deus de direção. Amém, Bible Online? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então é muito importante a gente compreender isso nesse primeiro momento aqui. Porque muitas vezes a gente pode questionar e até ficar um pouco naquela lamúria do tipo, para que eu fui entrar nesse barco? É uma canoa furada. Eu estava tão bem e agora entrei. Porque quando os discípulos entram no barco, não pensa que a coisa fica boa, não. O cenário muda, gente. Eles saem de uma montanha onde tinha pão, peixe à vontade, milagre, entram num barco sozinho, porque Jesus ficou orando, e olha o que acontece no verso 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo castigado, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Olha só, ele sai de uma área de atuação onde está tudo dominado e controlado para entrar em um barco onde agora eles estão sendo açoitados por um vento. O vento soprava contra, pois aqui está algo que acontece nas transições. Se você quiser anotar, anote aí. No mundo teremos transições. E nas transições, geralmente, acontecem ocorrências. Ou o famoso, português claro, os BOs. É, na transição tem BO. Tem BO. Tem ocorrência. Tem situações que vão tirar a gente de uma situação de controle. O texto diz que o vento era contrário. Você pode imaginar, eles estão remando, mas eles não avançam. A ordem foi entre no barco e vão para outra margem, mas para chegar na outra margem está tendo vento contrário. Eu tô remando, remando e faço uma força e não saio do lugar. E quem disse que o vento contrário que eu e você, que a gente enfrenta nesse processo de transição da vida,
é evidência de que estamos no caminho errado, né? O pessoal fala isso, né? Às vezes, né? Ih, tá dando tudo errado, então sinal que não é para ser. Olha, eu fui uma criança e um pré-adolescente que joguei muito videogame. Master System, Mega Drive, eu sou das antigas, Super Nintendo. Quando eu jogava videogame, meus amigos falavam assim, ó, o sinal de que você tá indo bem na fase é quando aparece inimigo. Se não aparecer inimigo é porque você não tá no caminho certo. Eu falei, é verdade, olha, levei isso pra vida. Se tem lá os bichinhos pra matar, se tem um chefão, é que eu tô no caminho certo. Não é verdade, Jonas? Então, pegou? Veja, então a transição coloca a gente em cenários que sim, podem acontecer ocorrências. No caso dos discípulos, o vento contrário. E na transição tem resistência. Geralmente a gente quer evitar que o processo aconteça. É mais fácil voltar para a montanha onde tem cestos cheios de pães e peixes nos esperando do que adentrar um mar desconhecido com tempestade para ir para uma outra margem desconhecida. Gente, isso é com todo mundo. Nesse processo tem desgaste, tem sensação de improdutividade. Não sei se alguém aqui está passando por isso, já passou. Do tipo, tô aqui remando e não saiu do lugar, parece que nada está acontecendo. O braço chega a ficar cansado e o barco não se move porque o vento está contrário. Pois, meu irmão e minha irmã, no mundo teremos transições. E na transição, esse processo, esse ambiente onde eu saio de um ponto A para um ponto B, onde o velho e o novo coabitam, isso quer dizer, se misturam. Os discípulos, eles estão aqui, veja, eles não estão mais na montanha de onde eles embarcaram, e tampouco já chegaram onde deveriam chegar. Eles estão aonde? No meio. Talvez a mesma distância para voltar é a mesma para avançar, porque é esse momento da transição que é o momento mais desafiador, porque o novo e o velho, eles se mesclam. E se você parar para pensar de uma forma poética e existencial, repare no dia. Daqui a pouquinho, eu tô aqui no Brasil, né? São 7:30 da noite. Tem alguns irmãos aí que estão em outros fusos horários, talvez já é até um novo dia onde você está agora. O que acontece todo dia? Transições. A noite para o amanhã, o amanhecer. O que tem entre a noite e o amanhecer? A madrugada. A madrugada é uma transição. E você já viu como é que é o céu na madrugada? Geralmente começa muito escuro, né? 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas. Quem aí mora no interior e costuma acordar com as galinhas, né, cantando, e os galos, né, cantando, você olha o céu, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, e vê aquele céu mesclado, não é assim? Tem um pouco da escuridão da noite, mas já tem a luz do dia. Mescla o novo e o velho ali, ó, tudo misturado. Isso é transição. Mas é lindo e é poético e é maravilhoso a gente saber que todo dia, o novo amanhecer vence a noite, né? O dia sempre nasce, o novo sempre prevalece. Por mais que haja esse momento de mescla, por mais que exista esse momento de resistência, mas a tendência é clarear. Amém? Então, no meio da transição, há ocorrências. E nós precisamos ter resistência. Em nome de Jesus, precisamos ter força, precisamos ter direção. E é só lembrar: peraí, foi Jesus que mandou eu entrar no barco e eu vou para o outro lado. Mas o fato dele mandar eu entrar no barco não quer dizer que no meio desse caminho não vai ter dificuldade. Vai ter sim, porque a vida é assim, tem transição. E aquele que começa a boa obra e vai online, o que ele é? Ele é fiel para completar. Amém? Então ele vai com a gente. Então veja, na transição tem ocorrência. Mas aí acontece algo extraordinário. Verso 25. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa. Porque na transição da vida, nesse mundo onde nós temos transições e temos aflições, e geralmente as aflições são oriundas das transições, algo maravilhoso acontece. Nossa vista
começa a ver novos agir de Deus em nossa vida. Eu vou repetir. Na transição, os nossos olhos, eles passam a ver novas formas de Deus agir em nossa vida. Aqueles discípulos já estavam acostumados com o Cristo que transforma, que multiplica pães e peixes e alimenta a multidão. Mas agora Jesus vem de um jeito que eles nunca haviam visto. Jesus vem andando por sobre o mar. Jesus não resolve o problema de um jeito esperado pelos discípulos, entende? Ele redefine o modus operandi. Porque no meio do mar, tempestade, vento, como é que eu vou imaginar que vai vir socorro, né? Vai vir de barco, vai vir alguém nadando e jogando um bote salva-vida. Se fosse hoje, naquela época não tinha helicóptero, mas podia vir a costa marítima e vir com o helicóptero, jogar as cordinhas lá, jogar a escadinha, os discípulos subirem. Porque são formas que a gente está acostumado de ver e está tudo certo. Deus age no ordinário e também age no extraordinário. E muitas das vezes o extraordinário é uma forma de Deus agir diferente da forma que nós estamos acostumados a ver ele agir. Faz sentido, Bible Online? Porque nas transições, o extraordinário acontece. E muitas das vezes o extraordinário é: opa, Jesus também anda por sobre o mar? Jesus também ele pode agir de uma outra maneira que eu não estava acostumado e que eu não esperava que ele poderia agir. Ou seja, ele pode quebrar meus paradigmas, ele pode romper com a visão viciada que eu tenho de ver a vida, ele pode surpreender a minha retina, que ficou tão acostumado com a minha rotina de vida que para mim era só aquilo. Mas aí, quem ousa entrar no barco, ir para o outro lado, passar pelo momento da ocorrência, resistir, perseverar e ver Deus agir de uma forma que a gente não esperava que ele poderia agir. Porque, meu irmão, minha irmã, creia, para a tua vida, para a nossa vida, Deus não é refém de sistemas operacionais. Deus não pode ficar circunscrito em uma caixinha de fósforo, em um quadrado. Ele age da forma que ele quiser, quando quiser. E aqui na transição é uma lição que eu e você a gente aprende. Ele quebra o padrão. Quebra o padrão, anda por sobre o mar. Porque nem sempre, Babylone, Deus ele vai ficar preso ao ordinário. E entenda ser ordinário como aquilo que eu conheço por experiência de vida. Deus não vai agir dentro da minha e da sua expectativa, entende? Ele vai agir dentro de um propósito. E ele é Deus. Ele é Deus. E aqui eu vejo que o mar, que era um obstáculo, uma ocorrência, em Jesus se transforma em caminho. Porque no mundo nós temos transições, e nas transições da vida, as ocorrências se transformam em caminhos, assim como aquele mar que era um obstáculo virou caminho. Deus é especialista em fazer isso. O mesmo mar que ameaça afundar o barco se torna o chão onde Jesus caminha. Qual será o mar que hoje, na tua vida, está açoitando o teu barco, a tua vida? Qual será o, o mar que você pode dar um nome no seu coração que está provando a sua resistência? Que situação é essa? Pois é nessa situação aí hoje que é um obstáculo que pode ser um cenário para Jesus fazer caminho. Porque no mundo nós temos transições. E na transição tem ocorrência, mas eu também tenho oportunidade de ver Deus agindo de outras formas que eu não estava acostumado a ver. Amém? E continua. Olha só. Olha o que acontece. Jesus vem andando por sobre o mar. Aí, no verso 26, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Socorro! Imagina o desespero. Gente, que situação, hein? Você imagina, você tá indo socorrer alguém e a pessoa, não, socorro, tá querendo me matar. Mas eu tô aqui para te ajudar, calma. Porque na transição,
existe confusão. Por que tem confusão? Gente, é transição. O velho e o novo coabitam. Há ocorrências, há outras formas de ver a vida que eu não estava acostumado a ver. O que isso gera na gente? Confusão. É um fantasma. É um fantasma. Confusão. Eles veem Jesus, mas não reconhecem Jesus. E eu volto a dizer, tá? Eu não julgo não, hein? Não julgo não. Porque é bem provável que eu e você, a gente faria a mesma coisa. Nem vem que não tem, tá? Não vai falar, aí não, pastor Bruno, eu tenho fé. Nada. Na hora lá, no escuro, tudo um breu, vento forte. Meu amigo, minha amiga, a gente ia achar também que é um fantasma. Porque o medo, ele perturba a gente, ele deturpa a nossa visão. É isso aí, o desconhecido dá medo. E geralmente, sabe o que acontece? A gente, como ser humano, dá nome do que a gente conhece para aquilo que a gente desconhece. Eu vou repetir. A gente dá nome do que conhece para aquilo que desconhece. Esses dias a NASA divulgou um monte de fotos, né? Da Lua, Marte. Aí esses dias eu vi uma de Marte. Aí eu ri tanto os comentários, gente. Comentário de Instagram é a melhor coisa. O pessoal, tá aparecendo aqui a região onde eu moro, deserto. Porque a pessoa tá olhando para uma paisagem de Marte, que ela nunca viu, mas está dando o nome do que conhece. Ou seja, a região onde eu moro aqui, desértica. Entende? Tá aparecendo o deserto de não sei da onde. Porque a gente dá nome do que conhece para aquilo que desconhece. E aí isso limita a experiência. E, gente, tá tudo certo, tá? A gente é ser humano e a gente vai continuar. É um fantasma. Jesus vai andando por sobre o mar. Ele não vem num barco, não vem num helicóptero, não vem nadando. É fantasma. Eu vou dar nome de algo que eu conheço para aquilo que eu desconheço. E fantasma, vai. E quantas vezes a gente olha para a nossa vida e Jesus está vindo andando por sobre o mar. Ele está providenciando um caminho no meio do mar revolto, mas a gente fala: não, desse mar revolto não pode vir caminho, daí não pode vir. E a gente resiste ao agir de Deus, porque ele está agindo de uma forma diferente que a gente estava acostumado a ver. E aqui a gente percebe que na transição há uma tendência de ter confusão. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque lembre-se que você entrou num barco para sair de um ponto A para um ponto B. E agora, nesse momento aqui, você passou por ocorrências, você está percebendo um agir diferente da maneira como você tem de ver a vida, mas agora é a hora de você acolher ou você dizer: é um fantasma. Para. Porque nem toda confusão, meu irmão e minha irmã, é a ausência de Deus. Não. Às vezes é a nossa incapacidade de discernir e reconhecê-lo em um novo formato, em uma nova forma de agir. E, gente, ó, cá entre nós, hein? A Bíblia fala que a graça de Deus é multiforme, multicolorida, não é uniforme. Deus não é um samba de uma nota só. Com Deus não é preto ou branco, não é um ou zero. Ele é multiforme, gente. A graça é plural, amém? A graça é plural. Tem muita gente chamando de fantasma o que é Deus agindo. E traz isso para tua vida. Tem coisa na tua vida acontecendo que tá precisando só que haja esse discernimento. Porque é isso que Jesus chama a gente a fazer. Na transição, a nossa percepção fica bagunçada, porque tá tudo ali acontecendo. Aí você ora por resposta, você clama, e aí quando essa resposta vem, a gente estranha, porque veio andando por sobre o mar, não veio do jeito que a gente queria, né? Acontece. Então veja, verso 27, mas Jesus imediatamente diz: coragem, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Olha que coisa linda. Jesus diz: sou eu, não temas. Há um momento na transição em que a gente toma fôlego e fala: quer saber? Vai que é tua, Tafarel. Eu vou responder. Aí Pedro fala: ó, se é o Senhor, manda-o ir ao teu encontro por sobre as águas. É isso, Pedro. Porque tem uma hora que a gente tem que tomar partido, tem que ter posição.
Quem disse que ter fé é entender tudo? Não! A fé só quer que a gente dê o próximo passo. Só isso. Dar o próximo passo, mesmo sem saber e sem ter controle, mas confiando naquele que está te chamando. E não só naquele que está te chamando, mas naquele que te deu a direção lá atrás. Porque lembra quem foi que colocou os discípulos nessa tempestade aqui? Foi Jesus. Foi ele que mandou entrar no barco e ir para o outro lado. Se ele mandou, tá mandado. Se ele falou, tá falado. Se ele deu a orientação, a direção, ele vai enviar a provisão para que haja execução, em nome de Jesus. Então veja, aqui há um momento da resposta. Sou eu. Quantas vezes Jesus fala pra gente, sou eu, hein? E o sou eu representa isso, ó. Deixa eu pegar aqui uma água e jogar no teu rosto. Sou eu. Calma. Calma. Sou eu. Sou eu. Não é nenhum estranho, não. Ó, vem cá, ó. Dá uma olhada aqui. Sou eu. E é muito interessante, né? Porque a Bíblia nos apresenta um Deus, o eu sou o que sou, né? O ser de Deus. E muitas vezes esse ser de Deus, o eu sou, se manifesta falando sou eu. Tem diferença. O eu sou, às vezes, representa a nossa definição, né, de Deus. Ah, eu sei tudo que Deus é, porque eu estudei teologia, eu fiz o estudo de sua Bíblia, eu tô aqui quinta-feira com o pastor Bruno e com pastores da IBAB, eu tô domingo ouvindo os pastores. Sei tudo sobre eu sou. Maravilha, continue, tá, gente? É maravilhoso. Mas no chão da vida, o eu sou se manifesta falando sou eu. No chão da vida, o eu sou se manifesta falando sou eu. Porque no chão da vida, a teoria é outra. No chão da vida, a nossa liturgia, o nosso conjunto de crença, às vezes, não dá conta de lidar com a demanda. Aí Deus tem que falar assim: sou eu. Está muito acostumado com eu sou, e você, infelizmente, entendeu errado. Você enrijeceu o eu sou. O eu sou não é enrijecido, não é o que é. Aí eu preciso falar, sou eu, para você atualizar, dar um F5 na sua percepção de quem eu sou. O sou eu é Deus nos dando um saculejão, dizendo: ei, tá na hora de você mudar suas convicções, porque você ficou preso lá atrás. Eu já entrei em um barco, já fui para outra margem. O eu sou e o sou eu é uma dinâmica linda de Deus para conosco. Amém? O sou eu é Deus oxigenando, revitalizando, atualizando a nossa percepção acerca de quem Ele é e como Ele age em nossas vidas. Isso acontece o tempo todo. Todo dia Deus está falando, sou eu, para mim e para você. Só que para chegar no sou eu, a gente já achou que ele é um fantasma. Sou eu! Porque na transição, a gente tem coragem para discernir o sou eu de Deus e andar e mergulhar e se jogar nos braços de amor do Pai. E olha o que acontece. Jesus fala: venha, só vem, Pedrão. Aí diz a Bíblia que Pedro saiu do barco, verso 29, andou por sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando parou e começou a reparar no vento, nas ondas, o que aconteceu? O medo invadiu seu coração, ele começou a afundar e gritou: salva-me! Transição. Pedro anda e afunda, porque na transição a gente tem que manter o foco. Anote aí. No mundo tereis transições, e na transição eu preciso manter o foco. Então não é só ter coragem para responder, é ter foco para manter a direção. Pedro anda. E pode imaginar, gente, Pedro experimentou algo que ninguém experimentou, hein? O homem foi à lua, mas o homem não anda por sobre o mar. Então o Pedro está à frente dos astronautas da Artemis e da Apollo. Pedro anda por sobre o mar. Isso é um milagre. Mas depois afunda. Porque tira o foco de Jesus, coloca o foco nas ondas, nos açoites, no vento. O problema não é o vento da transição, o problema é a atenção para onde a gente está direcionando a nossa visão. Esse é o ponto. Então a transição requer de mim, de você, uma intenção de foco.
Foco, gente. Foco. Missão dada é missão cumprida. Pedro, quando olha para as circunstâncias, ele perde a sustentação. Então, a transição, veja, ela nos ensina, eu posso dizer que ela amplifica aquilo que eu e você precisamos olhar. Então, tem coisa que não vale mais a pena olhar. A transição, lembra que o velho vai embora? Então, tem coisa que tem que parar de ficar olhando. Tira e passa a olhar para o novo. Tira o foco do que não faz mais parte e passa a olhar para o novo. Tem coisas que se tornam obsoletas em nossas vidas e ficar com isso é afundar. E aqui acontece algo maravilhoso. Jesus, ele socorre Pedro, né? Porque Pedro está afundando, ele levanta a mão, você pode imaginar ele já está sem voz, porque se ele fala, só vai sair bolinha, né? Aí só a mãozinha dele tá assim, aí, porque ali foi um ato de sobrevivência. Aí Jesus dá uma lição. Jesus fala: olha só, verso 31. Imediatamente Jesus estende a mão e o segura e diz: Ô homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Poxa vida! Aí, quando entrou no barco, o vento passou. E diz a Bíblia que quando o vento passa, todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A transição da nossa vida, ou as transições de nossas vidas, se tornam em um palco onde Deus é manifestado, a sua presença se faz reveladora. No meio da transição, no meio da escuridão, aquilo que antes era um fantasma, agora se torna verdadeiramente tu és um filho de Deus. Que salto, hein? Que upgrade de fantasma para filho de Deus. Maravilha. Mas olha o processo. Coragem, olha o processo de você ter foco. E aqui é um aprendizado, porque as transições, elas nos ensinam. Jesus entra, o vento cessa. E há uma revelação. Quando o vento cessa, o que vem à tona é: tu és o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, transições não são interrupções. Não é para tirar você do jogo, não. É para lapidar a gente. Coopera para o nosso bem, que é o quê? Ter Cristo revelado em nossa vida. Porque esse é o processo de aperfeiçoamento que todos nós estamos inseridos. Tudo coopera para o bem. E qual é o nosso bem? Bem, Cristo ser exaltado e manifesto em nossa vida. Ser revelado, a imagem de Cristo saltar de nós. Então, transição não é sobre um lugar para onde eu vou chegar. É sobre como eu vou enxergar. É um processo. E no mundo nós teremos transições. E para fechar com chave de ouro, porque olha só, tudo isso aqui, lembra que começou lá com os discípulos entrando no barquinho e Jesus falando: vai para o outro lado. Que outro lado é esse? Há um outro lado, gente. Há uma vida para além de nós. Há um porvir. Há um horizonte. E qual é esse horizonte? Verso 34, depois que atravessaram o mar. Olha quanta coisa aconteceu aqui, hein? Quem lê pensa: ah, como é que foi sua viagem? Atravessamos o mar. É, teve ocorrência, teve fantasma, teve coragem, teve foco, teve afundamento, teve um monte de coisa. Mas cheguei. É igual quando alguém chega de viagem: como é que foi a viagem? Tranquila. Aí mostra o tranquilo, né? Avião chacoalhando, perde mala. É, sempre tem. Pois teve. Mas olha o que diz. Eles chegaram aonde? A Genezaré. Essa era a outra margem. Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região. E aí começaram a trazer os doentes para Jesus. E eles suplicavam que pudessem tocar na borda do seu manto. E todos que tocavam eram curados. Olha aqui, gente. Eles chegaram em Genezaré. E agora pessoas são curadas, porque nada é sobre nós. A transição, sim, me aperfeiçoa, te lapida, dá foco, dá coragem, te faz ressignificar sua visão de Deus. Mas tudo isso não é só pensando em você, é para que você se torne alguém melhor
para o outro. É Deus preparando a gente para servir e dar fruto. Homens foram atravessados para que agora a vida de Jesus fosse atravessada em vidas em Genezaré. Quem atravessa com Jesus as transições chega do outro lado da margem como sendo resposta de Deus para outras vidas, porque é isso. Quando chegaram em Genezaré, estavam aquela cidade, aqueles homens precisando de resposta. E quem foi a resposta? Os discípulos e Jesus. Meu irmão, eu e você, a gente não foi chamado para chegar do outro lado só por chegar, mas a gente foi chamado para o outro lado para encontrar os outros que estão do outro lado, entende? Há um propósito muito maior do que a nossa vida. Não é só sobre mim. Então, as transições, elas geram frutos. Eu e você, a gente chega diferente do outro lado. Eu costumo falar isso. Quando eu estou aqui com a minha equipe, com o pessoal, a gente está passando por alguma situação, eu falo, ó, Jesus vai ajudar a gente a sair do outro lado. Ele ajuda. Jesus ajuda você, meu irmão, minha irmã, a sair do outro lado. Amém? Você crê nisso? E a sair do outro lado melhor do que você entrou, para que agora você possa viver em Cristo, sendo resposta dele para a vida de muitos. É um processo. E ó, não pensa que Genezaré é o fim, porque chegou em Genezaré, vai ter um até que, de novo. E aí depois vai ter outra margem para ir. E assim sucessivamente. Como diz o Lulu Santos, caminhar com Jesus é quase que um indo e vindo infinito, né? A vida é assim, um indo e um vindo infinito. Com Jesus é assim também. Então veja, meu irmão e minha irmã, como é que essa história linda que nós lemos aqui agora toca a nossa história? Como é que no mundo que a gente tem transição, como é que a gente vive nesse mundo? A gente vive sabendo que transição é um momento entre o novo e o velho coabitam. Se Deus me mandou ir, eu vou. Eu sei que no meio do caminho vai ter ocorrência. Eu sei que no meio do caminho eu vou ter oportunidade para ver novas formas da vida tocar a minha vida, novas formas de Deus agir na minha vida. Eu sei que eu vou ter confusão. Vai ter fantasma que não é fantasma, e vai ter fantasma que pode ser fantasma mesmo, mas aí a gente vai discernindo o que é fantasma e o que não é. Vai ter que ter coragem para a gente sair do barco e fazer desse mar revolto um caminho, porque Jesus está nele. Vai ter foco para a gente olhar para o novo e não para o velho. Vai ter aprendizado, porque Deus vai ser manifesto nessa situação e vai ter fruto, porque a gente chega do outro lado, prontos para servir, igual aqueles discípulos chegaram em Genezaré com Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, talvez o vento na tua vida ainda não tenha cessado. Talvez você agora esteja passando exatamente por aquele ponto mais complexo. Está no meio. Talvez você esteja no meio, mas Jesus está te olhando. Jesus está vindo sobre o mar te socorrer, meu irmão. Ele não desistiu. Ele não nos abandona no meio da travessia. Essa é a garantia. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, com Ele. Tem muita história para contar ainda na tua vida. Uma vida que cura vidas, uma vida que é testemunho. Então, nessa hora, eu quero convidar você a orar e falar: Senhor, eu sei que no mundo teremos transições, mas está difícil. Eu estou confuso, Senhor, eu estou confusa. Eu estou precisando de foco. Eu estou sem perspectiva da outra margem. Eu estou querendo voltar para o barco lá para onde eu saí. Clame pelo Senhor e Ele nos ouvirá. Porque no mundo teremos transições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Ele está com a gente. Não só no barco, mas Ele está no mar caminhando conosco. Em nome de Jesus, vamos orar? Quero orar com você e por você nessa hora. Senhor, todos nós estamos em travessia, Paizinho.
Cada um aqui está em um estágio. Talvez, depois dessa palavra, alguns vão entrar num barco e vão começar uma travessia. Não é linear, nem todo mundo segue o mesmo processo. Isso aqui é só para a gente entender que no mundo há transições e cada um vive a transição de um jeito, com ocorrências, com confusões, com discernimentos, com coragem. O fato é, Senhor, que nós confiamos que mais forte do que o vento contrário é o vento do teu espírito que sopra e dá direção para a nossa vida e nos faz chegar do outro lado. Que possamos descansar na confiança do eu sou para ter paz e discernimento quando o Senhor sussurra e grita em nosso ouvido dizendo: sou eu, não tenham medo. Ajude, Pai, a ajustar o nosso olhar. Encha-nos dessa fé para dar esse próximo passo, Pai. E se porventura a gente começar a afundar, segure em nossas mãos, Pai, porque a gente é falho, mas nós confiamos no Senhor. Entra no nosso barco, Pai. Entra na nossa vida. Faça essa travessia conosco, Pai. E mais do que acalmar o vento, Pai, revela quem o Senhor é. Revele para nós quem o Senhor é, porque esse é o maior testemunho, Pai. Esse é o testemunho da nossa vida. Que possamos transformar e ressignificar os fantasmas em Tu és o Filho de Deus. Leva-nos, Pai, para o outro lado, em nome de Jesus. Conduza-nos e, ao chegar lá, que a gente não venha ostentar a transformação vivida no processo da travessia, mas possamos servir em amor a todos e todas aqueles e aquelas que precisam receber o fruto que o Senhor tem gerado em nós. Oramos, Pai, confiantes que no mundo tereis transições, mas o Senhor está conosco. Amém, amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus.